A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje é a continuação da série das cartas paulinas, tá? É a parte 2, a primeira parte é sobre a carta que Paulo enviou aos Colossenses, e hoje nós vamos analisar a carta mais curta de Paulo, a carta de Paulo a Filemon, que ele é um membro da igreja de Colossos, porém tem indícios de que Filemon, ele cedeu a casa dele para que Epáfras, como um líder espiritual de Colossenses, pudesse também liderar ali, tá? Mas era uma casa separada, tá bom? Informações a respeito da região de Colossos, da igreja de Colossense, a igreja dos Colossenses. Eu confundo às vezes nacionalidade, né, naturalidade com cidade. Então, de vez em quando eu vou confundir nome, mas é a igreja de Colosso, a igreja de Colossos e a igreja dos Colossenses, certo? Tudo isso está no primeiro vídeo da semana passada, tá? Como eu falei, a epístola mais curta de todos, apenas 335 palavras, data-se quando foi encontrada de 300 depois de Cristo, infelizmente ela demorou para ser encontrada, mas o contexto, região, cidade, história, enfim, tá tudo no primeiro vídeo, tá? Então não vou me estender muito aqui. E a carta em si é apenas uma intermediação. Ela é muito importante porque ela tem muitas informações a respeito da igreja de Colossos, dos crentes de Colossos, essa ligação da igreja que Filemon cedeu à própria casa. A gente tem informações importantes. Ela foi enviada também por Tíquico e ela é uma forma de intermediar uma relação atritiva entre o seu escravo e o senhor de escravo. Entre o senhor de escravo, que Filemon era um senhor de escravo, um dos senhores de escravos da região, e Onésimo, que era escravo, ele fugiu. Tá? A distância mais ou menos entre Colossos e Roma, que é onde possivelmente Paulo estava preso domiciliarmente com Epáfras, essa viagem durava 2.000 quilômetros e Roma era uma cidade muito grande. Então é bem possível que Onésimo fugiu para lá para ele sumir, literalmente. Porém, Tíquico, um mensageiro fiel de Paulo que enviou a carta, provavelmente deve ter levado e encaminhado Onésimo de volta. Tá? Uma menção importante que eu acho que eu fiz no primeiro vídeo, que vale a pena agora: provavelmente Epáfras ficou preso de forma domiciliar com Paulo e ele fica solto, né? Provavelmente ele se torna livre tempos depois, e é por isso que talvez essa carta se perpetuou tanto, e esse trabalho de 3 anos em Éfeso por Paulo acabou convertendo Filemon, acabou fortalecendo a igreja de Colossos, que ficava mais ou menos a 200, 150 quilômetros de distância, tá? Geograficamente falando, tá bom? E é basicamente uma intermediação, fazendo com que, porque assim, Onésimo era escravo, ele fugiu e foi até Paulo, e Paulo intermediou essa relação para que Onésimo ficasse livre e trabalhasse como servo do Senhor, e não mais como escravo, como servo diretamente de Filemon, tá? Há uma relação muito próxima, talvez Filemon conheceu Paulo, não fica claro em nenhum escrito, nem na Bíblia, mas há uma possibilidade de Filemon, por ser rico, ter conhecido a palavra de Deus, o Evangelho, através de Paulo, quando ele estava em Éfeso, e essa relação é dita ali nos versículos finais, né, nos 3 últimos versículos, uma relação mais próxima de Paulo com Filemon. Se você ler lá, põe na minha conta, até para que não fique nenhuma dívida entre nós. Então Paulo não era pobre, tá? Que fique claro, Paulo era judeu, com descendência romana, com descendência judia, ele era judeu, então ele falava mais de um idioma, e então toda essa relação, né, o ministério de Paulo alcançou muita gente, né? Então fica claro uma relação muito próxima, como se de fato, pelo menos Filemon fosse conhecido por Paulo, certo? Alguns nomes importantes que são citados, né? Arquipo, por exemplo, talvez foi um pastor substituto, um líder espiritual na ausência de Epáfras, tá? Então Arquipo, ele era possivelmente filho de Filemon, tá? Filemon, ele cedeu a casa, ele era talvez alguém importante que conhecia o Evangelho, mas espiritualmente ele poderia ser filho de Arquipo, tá bom? E provavelmente Arquipo era filho de Áfia, tá bom? Não, pessoal, vamos lá, reiterando. Áfia e Arquipo, eles eram marido e mulher, né? Tanto é que Paulo, quando ele faz referência a esses nomes, né? Tíquico como mensageiro, Epáfras como principal sacerdote espiritual de Colossos, tá? Pra gente situar, fica meio confuso porque o que acontece? Eu tenho que estudar em mais de um site para poder entender.
Então acaba ficando confuso o grau de parentesco. A gente tem que entender um contexto que não é explícito na Bíblia, por isso que eu falei. Tudo que está na Bíblia eu explico de forma didática e pesquiso extra-bíblico. Então vamos lá. Epáfras. Quem era Epáfras em Colossos? O líder espiritual, o principal cuidador da igreja de Colossos e da igreja provavelmente Filemon também, tá? Tíquico, o mensageiro que enviou a carta. Onésimo, o escravo que pediu mediação por parte de Paulo, porque ele era escravo de Filemon, que cedeu a casa. Provavelmente então Colossos tínhamos 2 igrejas, tá? Na região de Laodiceia, que é onde ficava Colossos, a cidade de Laodiceia tinha uma igreja e Ninfa era uma das principais, se não a principal responsável que cedeu a casa. Então Ninfa cedeu a casa na região de Laodiceia, a igreja de Colossos. Então a igreja dos Colossenses era sediada na casa de Ninfa e a igreja de Filemon também, Colossenses, em outra região, era sediada na casa de Filemon. Certo? Arquipo e Áfia são marido e mulher, provavelmente, tá? E esses 2, eles lideravam a igreja na ausência de Epáfras, certo? Qualquer outra informação a respeito da carta, tanto de Filemon quanto de Colossos, já estão lá no primeiro vídeo da semana passada, certo? O vídeo mais curto, porque a carta é curta, é apenas uma mediação entre Paulo e Filemon, que eram, acredito eu, conhecidos. A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, tá? Isso eu falei no primeiro vídeo. E para deixar mais claro agora, apesar de talvez Filemon ter conhecido Paulo, a igreja não foi fundada. Ele queria muito ir lá conhecer, mas talvez ele ficou muito tempo preso em Roma. Apesar de Epáfras ter sido liberto, ele não foi liberto. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que estejam gostando dessa série das cartas paulinas. Eu estou aprendendo muito e aprendendo junto com os irmãos. Deus abençoe a todos.